imagina, né? Vamos lá. Imagina a gente já está passando por um problema, calamidade pública, tal, isso já tem um tempo, e os concursos estão paralisados, mas daqui a pouco vai faltar gente na administração e vai ter que contratar, e aí os concursos vão retornar, e aí você tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para realizar a prova. E aí, gente, o objetivo desse bate-papo hoje, a gente trabalhar o artigo 65 da LRF, é só um artigo da LRF, mas hoje eu posso falar que é o artigo mais importante, né? O que pode ser mais cobrado, que tem um risco maior de ser cobrado, né? Até porque ele foi modificado, ele está na crista da onda, ele envolve um tema super atual, então se cair na tua prova discursiva, objetiva, você tem que gabaritar, né? Então só para lembrar que a gente está aí num processo de calamidade pública desde março, né? Então, primeiramente, teve a decretação da calamidade pública pelo governo federal, que foi reconhecido pelo Congresso Nacional em todo o território nacional. E depois teve as decretações de calamidade dos demais entes, né? Então, quase todos os entes, né, decretaram calamidade pública. Então, como é que é feita a decretação da calamidade pública pelos entes subnacionais, digamos assim, né? Que não entra a União, estados e municípios? Bom, a decretação ela é feita sempre pelo Poder Executivo, mas ela precisa ser reconhecida pelo Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa. Então, o que aconteceu? Por exemplo, do exemplo do município do Rio de Janeiro, né, do município do Rio de Janeiro. Teve uma decretação pelo prefeito, mas teve que ser reconhecido esse estado de calamidade pública pela Alerj. Então, isso é o passo a passo que é determinado no artigo 65. Eu sempre gosto de alertar, né, pessoal na prática que entende, que tem essa questão da visão prática, que muita gente assim pode pensar, poxa, a decretação da calamidade pública ela ocorreu porque a gente está realmente numa situação de uma pandemia mundial, né, de consequências aí absurdas, e que foi por isso. Mas, na verdade, a decretação da calamidade pública ela teve um viés de fugir, entre aspas, né, das regras fiscais que todo gestor público tem que cumprir, principalmente a lei de responsabilidade fiscal. É claro que o gestor público, numa situação de pandemia do jeito que a gente está enfrentando, não pode atender a todas aquelas regras fiscais estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o artigo 65, de certa forma, o que ele faz? Ele tenta suavizar essas regras. Então, basicamente, é isso que a gente vai tentar visualizar agora. O pessoal tá chegando aí, caramba, pô, tô competindo aqui com futebol, com novela, fazenda, tô gostando de ver o pessoal aqui. Mônica, Cláudia, obrigado, Cláudia, aí, poxa, que nada, né? Eu que agradeço o esforço aí de vocês de estar assistindo. Graça, obrigado, Graça. Então, a ideia agora é fazer direto. Eu quero pegar um ritmo aí para fazer várias lives de vários temas importantes que podem ajudar, né, vocês aí nesse momento difícil e no futuro concurso aí que com certeza vai chegar. E eu sei que vocês vão estar preparados, tá? Bom, então, vamos fazer uma visualização do material. É só fazer aqui um contexto, né? Logo em março, quando aconteceu essa decretação, em maio, né, foi promulgada uma emenda constitucional 106, só para flexibilizar, né, as regras fiscais e de contratação da União. É sempre importante lembrar, tá, gente? A emenda constitucional 106, conhecida como orçamento de guerra, ela é uma emenda totalmente temporária. Assim que acabar a pandemia, acabou os efeitos da emenda. Inclusive, né, orientado aí pelo professor Alexandre Araújo, ele deixou bem claro que essa emenda ela não muda nada na Constituição. Até uma coisa interessante, né? Uma emenda que não muda nada na Constituição. E depois foi promulgada a Lei Complementar 173. Essa lei complementar, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje, foi exatamente a lei que... Uma foi só para a União, que foi a Emenda Constitucional 106. E a Lei Complementar 173 já foi para estados e municípios. Na verdade, criar regras também flexíveis para estados e municípios. Mas o viés principal da Lei Complementar 173 foi possibilitar uma ajuda financeira do governo federal para esses estados e municípios que estão com suas finanças quebradas em decorrência aí da pandemia. É sempre
importante lembrar, né, os municípios e os estados já receberam 60 bilhões do governo federal, mas esse dinheiro só pode, né, ser aplicado lá para atender essas demandas, né, provocadas aí pelo coronavírus. Ela também estabeleceu algumas regras, né, que a gente até, muito concurseiro aí já sabe, né, para concursos, né, a Lei Complementar 173 falou que para concursos específicos, para vagas novas, não pode, né, está proibida até final de 2021, mas o importante é que são para novas vagas, para as vagas existentes não tem restrição. E também para aumento de remuneração de servidor, né, mas tem uma galera que trabalha aí no enfrentamento direto da Covid que pode receber, tá? Mas, além disso, nessa lei, ela flexibilizou para estados e municípios várias regras fiscais e de contratação, mas fez uma coisa que eu acho que não deveria ter feito, mas fez, né? Nesse caos que a gente está vivendo, ela alterou permanentemente a lei de responsabilidade fiscal. Né? Alterou o artigo 21, que trata de despesa de pessoal. Eu até já coloquei uns vídeos aí no meu canal, né? Até peço para assistir. É interessante, né? O artigo 21, as alterações não são fáceis de perceber. E o artigo 65 que a gente vai falar agora. Então, se cair na tua prova da gente discursiva de sobre calamidade pública, você tem que arrebentar, tem que saber tudo, tá, gente? Não pode perder ponto quando o assunto for calamidade pública. É claro que pode ter um contexto ligado ao direito administrativo, um outro contexto, mas o que eu vou falar aqui é o contexto fiscal, talvez o contexto mais importante da calamidade pública. Então o objetivo é esse. Bom, vamos lá. Flávia, ganha fácil do futebol e da novela, de qualquer novela. Aí, pô, muito bom. Célio, um abraço aí, Célio, acompanhando. Cláudia, valeu, nota 1000. Poxa, legal, eu estava muito precisando, né, desse contato com os meus alunos, eu não estou mais aguentando, né, ficar sem eles. A live é importante para isso, para a gente conseguir bater esse papo. Mas vamos lá, não vou enrolar mais não, vamos lá para a gente trabalhar o artigo 65. Primeiro eu vou falar, o que eu vou fazer, tá, gente? Primeiramente eu vou falar do artigo, e depois que eu falar do artigo, eu vou trazer e discutir com vocês as questões, tá, gente? Qualquer dúvida pode colocar aí no chat que eu vou ler e vou tentar responder, né? Porque nem sempre eu consigo, porque o nível da galera aí é muito alta, né? É muito alto e eu fico preocupado aí de não conseguir atender essa demanda. Mas vamos lá, olha só, vou fazer alguns alertas aqui em relação a algumas coisas. O artigo 65, essa parte desse material que vocês estão verificando aí não mudou nada, tá, gente? Não mudou nada. Perfeito, continua assim. Então, antes da Lei Complementar 173 era assim, continua. Essa parte não mudou. Fala assim, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, e pelas Assembleias Legislativas, nas hipóteses dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas as contagens dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. E também serão dispensados os atingimentos dos resultados fiscais e a limitação de empenho. Gente, quando ele fala ali em resultados fiscais, e assim, todo mundo aí que trabalha AFO, né, já estudou AFO aí, resultados fiscais, principalmente uma coisa que toda hora aparece na prova ou aparece na mídia, principalmente esse resultado primário e resultado nominal. Então o ente normalmente, tá, gente, essas metas de resultado primário e nominal, elas são estabelecidas anualmente na LDO. E o governo é obrigado a cumprir, né? Ele é obrigado a cumprir essas metas. Se ele não cumprir essas metas, ele pode ter suas contas questionadas, né? Inclusive pode ter suas contas rejeitadas por não cumprir essas metas fiscais. Então, assim que, no caso, né, numa decretação de calamidade pública, ele fica desobrigado de cumprir essas metas, até porque ele vai precisar de gastar mais e vai arrecadar menos. Então, com certeza, ele vai ter muita dificuldade de cumprir as metas de resultado primário e nominal. E, inclusive, né, gente, lá no artigo 9º da LRF, fala exatamente o que deve ser feito para cumprir as metas. Porque, na verdade, o resultado primário, por exemplo, é uma comparação entre receita primária e despesa primária. Se a tua receita cai,
né? Se tua receita cai, para você cumprir a meta, você tem que diminuir despesa, tem que fazer limitação de empenho. Mas quando está sendo em caso de calamidade pública, não precisa, tá, gente, cumprir as metas fiscais nem fazer limitação de empenho. Então, primeiro detalhe. O outro item, ele fala especificamente, né, que não precisa cumprir os artigos 23, 31 e 70. Esses artigos, eles trazem prazos de enquadramento, né, no caso de descumprimento, né, de estourar o limite com despesa de pessoal, estourar o limite com endividamento, com dívida consolidada líquida. Então, para despesa de pessoal, uma vez estourado, o ente tem 2 quadrimestres para se readequar. E no caso do endividamento, o ente estourou o limite com dívida consolidada líquida, ele tem 3 quadrimestres para poder voltar ao normal. Só que quando é decretada a calamidade pública, esses prazos ficam suspensos. Então não precisa cumprir esses prazos de reenquadramento. Mas, gente, agora é o detalhe, tá? Agora é o detalhe. Ele não dispensa o cumprimento do limite legal. Olha só a sutileza, ele não dispensa o cumprimento do limite. Então, se o município tem que cumprir o limite de 60% com despesa de pessoal, a União 50%, o Estado 60%, esse limite continua obrigado. A mesma coisa vale para o endividamento, né? Que no caso para município é 1,2 da receita corrente líquida, para o Estado é 2 vezes o valor da receita corrente líquida. Continua valendo o limite não deixa de ser obrigatório. O que na verdade acontece é quando é decretada a calamidade pública, o prazo, tá, gente? O prazo de reenquadramento, ele é suspenso. Né? Exatamente porque aquele período é como se não existisse. Porque aquele período é um período de extrema situação extraordinária. Então não pode se exigir de um ente que ele consiga fazer esforço para reduzir despesa de pessoal ou endividamento. Então, o limite continua valendo, mas o prazo de enquadramento fica suspenso. Então é uma sutileza que vocês precisam lembrar na hora da prova para não cair em pegadinha, tá, gente? Então esse era o primeiro ponto aí que eu queria falar para vocês, tá? Destacar para vocês aí no artigo 65. Vamos lá. Agora já tem alteração. Agora já tem alteração. Então, vamos lá para a gente visualizar as alterações aí. E é logo no parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala assim, ó. Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional nos termos do decreto legislativo, em parte da integralidade do território nacional enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos 1 e 2 do caput, também tem alguns itens que serão dispensados. Gente, aqui também tem uma sutileza muito grande. Porque ele fala no parágrafo 1º, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do decreto legislativo, porque é o decreto legislativo que estabelece as regras, tá, gente? Porque assim, como é reconhecido a calamidade pública? Através de um decreto legislativo, né, do Congresso Nacional. Apesar do ato de decretação ser feito pelo Poder Executivo. Então, é só também um detalhe importante que a calamidade pública ela pode ser decretada em parte, por exemplo, só no Sudeste, ou na integralidade do território nacional. Então, na verdade, né, a gente está vivendo uma pandemia aí que a questão ela envolve todo o território nacional, tá bom? Agora, pessoal, o que é a sutileza? A sutileza é o primeiro item, né, fica suspenso os prazos de reenquadramento e o ente não precisa cumprir os resultados fiscais, que são previstos anualmente na LDO, nem precisa fazer limitação de empenho em caso de risco de não cumprir as metas fiscais. Mas esse caso específico, ele vale tanto para o município ou para um estado que tem a decretação reconhecida pelo Poder Legislativo, ou a União. No caso do parágrafo 1º, que são as regras que a gente vai estudar agora, elas só valem se for decretação da calamidade pública pela União, reconhecida pelo Congresso Nacional. Então, é uma sutileza. Então, no caso, por exemplo, se tiver uma decretação só do Estado ou só do município, não da União,
essas regras que a gente vai estudar agora não valem. Essas regras só vão valer no caso específico de decretação nacional, pelo Congresso Nacional, tá? E mesmo assim na parte, né? Porque atualmente a gente está vivendo um momento que engloba todo o território nacional, mas pode ser só de uma parte, tá, gente? Nada impede. Então as regras vão valer só para aquela parte que está lá no decreto legislativo detalhando, perfeito? Então, um detalhe que a gente tem que visualizar. Agora, o que vai ser dispensado? Vai ser dispensado, né? Então, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sempre falando, se for reconhecida pelo Congresso Nacional. E aí não pode contratar, aí, tá, essas restrições, e mesmo nesses casos, o ente pode contratar a operação de crédito, obter e conceder garantia, e não pode ser realizada contratação entre ente da federação e também pode receber transferências voluntárias. Aqui, gente, é só para a gente lembrar o seguinte, quando o ente descumpre limite com despesa de pessoal, limite com operação de crédito, limite com dívida consolidada líquida, ele não pode contratar a operação de crédito. É uma sanção, uma punição que o ente tem. Mas no caso, se for uma decretação reconhecida pelo Congresso Nacional, esse impedimento ele fica suspenso. A mesma coisa vale para um ente que quer pegar dinheiro emprestado e precisa de um garantidor. Um outro ente pode ser o garantidor, porque nesse caso fica suspenso essa proibição. Contratação entre entes da federação e recebimento de transferências voluntárias. Um detalhe, tá, gente? Transferência voluntária, ela é diferente daquela transferência obrigatória, como, por exemplo, as transferências tributárias constitucionais, né, e outras determinadas por lei. É só as voluntárias. Essas, geralmente, quando o ente descumpre regra fiscal, ele não pode receber transferência voluntária, mas já sabe, se tiver decretação de calamidade pública, agora mesmo com isso, ele pode, tá? Pessoal, não sei se está muito atrasado aí o nosso sinal, né, o item aí que eu estou falando agora, mas eu gostaria de repente, fazer um desafio aí. Porque toda vez que o ente deixa de cumprir despesa de pessoal, limite com operação de crédito, endividamento, ele não pode receber transferência voluntária, mas tem 3 áreas que mesmo ele descumprindo, essas 3 áreas elas estão ressalvadas. Isso cai muito em prova. Então, quero saber se vocês lembram quais são essas 3 áreas que, independentemente de qualquer coisa, essas transferências sempre são asseguradas, tá? Então, uma perguntinha aí, quem tem já isso gravado na mente, né? Então, vamos lá, são só 3 artigos, né? São só 3 novidades nesse dispositivo. A outra que eu vou falar para vocês aqui, essa realmente é a mais polêmica, tá, gente? É o do parágrafo 1º, perdão, é do parágrafo 1º não, é do inciso 2 do parágrafo 1º, que fala assim, serão dispensados os limites, afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como serão dispensados o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate da calamidade pública. Então, 4 regras fiscais importantíssimas que são dispensadas em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 35, 37, 42 da LRF e do artigo 8º, do parágrafo único do artigo 8º, que a gente vai visualizar agora. Tá bom? Então, a gente vai lembrar dessas regras e lembrar que em caso de calamidade pública, elas são permitidas. Então, a primeira, lembra, eu sempre até falo nas minhas aulas e destaco isso, muita gente não sabe, mas um ente não pode emprestar dinheiro para outro ente. É o que está no artigo 35, é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente por intermédio de fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente e outro. Então, na verdade, não pode ter operação de crédito entre entes. Tá, gente? Isso é vedado, está lá no artigo 35. Tá? Então,
já sabe que em caso de calamidade pública um ente pode emprestar dinheiro para o outro, até porque é o que vem mais acontecendo aí, né? Além de transferências voluntárias, também um ente para ajudar o outro, eles têm realizado operações de crédito. Então pode um ente emprestar para o outro, isso fica livre. Porra, Joelma, parabéns, hein? É isso aí, né? Acertou em cheio. Eu sempre gosto de visualizar que as 3 áreas de transferências, né? Joelma aí acabou de responder, é o que a gente chama de ESA. Então, transferência voluntária para educação, saúde e assistência social, essas 3 áreas, elas nunca são proibidas. Então, a União, mesmo que um ente esteja descumprindo limites legais, a União pode sempre passar transferências voluntárias para educação, saúde e assistência social. São essas três áreas aí, perfeito? Show de bola, gostei, isso aí, a gente vai lembrando aqui, né? Legal. Então já sabe que um ente pode emprestar para o outro caso tenha calamidade pública. E esse 42, inclusive esse 42, gente, todo alerta, tá, gente, que esse artigo também ele é muito lembrado nas provas e muito lembrado em época de eleição, como é o momento que a gente está vivendo agora para o âmbito municipal, ó. É vedado, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para esse efeito. Então, pessoal, lembra que a LRF, ela sempre fala assim, olha, um gestor não pode deixar heranças malditas para o outro. O que é herança maldita? Fazer despesa no final do mandato, nos últimos 2 quadrimestres, e deixar para o próximo gestor sem deixar dinheiro no caixa. Na verdade, se ele deixar despesa para o próximo gestor, ele tem que deixar dinheiro no caixa, né? Inclusive, tá, gente, esse artigo 42 ele é considerado, tipificado como crime. Tem até, inclusive, previsão de pena de reclusão. Então, é uma coisa séria. Aí a primeira leitura simples aqui desse dispositivo fala assim, então nesse período que a gente está vivendo agora, o ente pode, né, o prefeito não pode ser condenado pelo artigo 42. Calma, não é bem isso, tá? Na verdade, ele só não vai ser condenado se ele descumprir, não deixar dinheiro no caixa, se ele conseguir provar, tá, gente? Ó, como está visualizado nessa parte vermelhinha que eu destaquei, ó, desde que ele consiga provar que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate da calamidade pública. Então isso pode ser aí uma pegadinha de prova, tá? Então ficar atento. Então vamos supor que ele tem lá, ele deixou uma dívida para o próximo prefeito. Bom, nesse caso, se a dívida foi proveniente de ações para combater a calamidade pública, né, ele deixou falta de dinheiro no caixa para pagar despesas, e isso foi para combater a calamidade pública, ou seja, a insuficiência foi provocada porque ele estava combatendo a pandemia, beleza, ele não sofre punição nenhuma. Agora, ele deixou lá uma insuficiência de caixa, deixou dívida, mas não deixou dinheiro no caixa para o próximo prefeito, próximo governador, próximo presidente. Ele vai ser punido desde que essa dívida não seja oriunda de ações para mitigar os efeitos da calamidade pública, né? Que nesse caso que a gente está vivendo a pandemia. Então só cuidado também com esse detalhe. Então ficar bem atento aí para não cair nessa pegadinha que a gente está visualizando agora. Beleza? Só faltava para ficar melhor, né? Eu consegui ver meus alunos. Eu acho que eu vou ter que ir para o Zoom, né? Porque no Zoom também eu consigo aí de vez em quando interagir com os alunos. Pensar nisso mais à frente. Algumas aulinhas no Zoom acho que fica bem legal também. Bom, o artigo 8º, parágrafo único, ele fala o seguinte, que os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Então, isso daí, né, é um ponto que a gente estuda quando estuda a receita. Tem receita que é carimbada
e tem receita que não é carimbada. Então tem receita que a lei fala, ó, esse tipo de receita só pode gastar com essa determinada despesa. E tem receita não, que não é carimbada, que você pode gastar, o gestor pode gastar com qualquer despesa. Então o gestor, muitas vezes, ele não pode pegar um recurso carimbado para usar numa despesa não carimbada. Então essa é a regra normal. Só que se é aquele caso, agora, mais uma vez, só se efetivamente, né, for decretada a calamidade pública, ele pode pegar recurso carimbado e usar para combater a pandemia. Ah, esse recurso aqui ele era carimbado para uma determinada despesa. Com educação, ele pode pegar esse dinheiro e transferir para a saúde para combater a pandemia. Não pode gastar com outra coisa. Tem que gastar com o objeto da calamidade pública, que nesse caso é a pandemia. Então, tem essa desvinculação geral em caso de calamidade pública. Mas lembrando, desvinculação geral só se for para a pandemia. Pode pegar dinheiro emprestado com outro ente só para a pandemia. Pode deixar insuficiência para o outro prefeito só se for gasto com pandemia. Então está tudo relacionado à pandemia. Valeu, gente? Então tem que lembrar disso também. É outro detalhe aí importante. Bom, e também esse item é interessante, o artigo 37. O artigo 37 também fica liberado em caso de decretação de calamidade pública. Ó. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributos ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. Olha que interessante. Então, pode chegar ao ponto por exemplo, de um município pegar antecipação de IPTU de 2021, por exemplo, né? Porque isso daí fica, teoricamente, através dessa regra nova aí do artigo 65, possível, não fica suspenso. Ó, recebimento antecipado de valores de empresas em que o poder público detenha diretamente ou indiretamente a maioria do capital social. Tá, gente? Cuidado que no item 1 para não confundir com aro, aquela operação de crédito por antecipação da receita. Aquela, na verdade, o fato gerador aconteceu e o banco antecipa a receita. Nessa aqui não, vai antecipar a receita de um tributo que ainda não aconteceu o fato gerador, tá, gente? Tem essa diferença. Assunção direta de compromissos, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços. Olha, então ele está dizendo ali o seguinte, que ele pode comprar fiado, né? Desde que ele tenha lá uma confissão de dívida, uma assunção direta de compromisso, é o famoso fiado. Ele também pode fazer nesses casos. E também assumir obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Então, tudo isso que estava vedado, quando tem uma calamidade pública agora, isso é permitido, tá, gente? Então, mais um item aí que é importante lembrar para não ter esse problema, tá? Então, voltando aqui, para a gente bater um papo, né, que a gente já visualizou aí mais um dispositivo. Então, já sabe, né, gente? Pode contratar operação de crédito com outro ente. Então, ficar bem atento a isso. Pode, tá, gente? Não cair em pegadinha de prova. Pode descumprir o 42, desde que a insuficiência de caixa tenha sido provocada pela pandemia, né? Pode, nesses casos específicos também, pegar recurso carimbado para usar na pandemia, né? Isso também pode. E uma série de proibições que está no artigo 37, agora fica liberado em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Tá, gente? Mais uma vez eu gosto de alertar isso para não cair nessa pegadinha. Se for decretação só no âmbito estadual, tudo isso que eu falei não pode. Só aqueles dois primeiros itens lá, que é suspensão do prazo, né, para cumprimento de despesa de pessoal e endividamento, e a questão englobando lá o não cumprimento das metas. Agora, se for reconhecida pelo Congresso Nacional, aí acrescenta-se todas essas suspensões, tá bom, gente? Agora, para fechar, né, basicamente o item 3, essa novidade que a gente vai visualizar agora também, que fala assim, serão afastadas as condições e as vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento da despesa sejam destinadas ao combate à calamidade pública. Então, mais uma vez, dispensa as regras fiscais, porém, o recurso a medida tem que estar atrelada ao combate da calamidade pública, tá, gente? Ah, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, está com problema de segurança. Não pode fazer isso. Tem que ser direcionado só para Covid, só para saúde.
Bom, vamos lá. O que diz o artigo 14? O artigo 14 diz o seguinte, que a concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita. É um artigo que regulamenta regras para renúncia de receita. A LRF ela fala assim, se o ente vai abrir mão de receita, né, vai conceder um ato que resulte em renúncia de receita, uma isenção, anistia, ele tem que compensar isso com aumento de receita. Né? Então, essa compensação ela fica dispensada em caso de calamidade pública. Por que isso? Fala assim, poxa, Teixeira, mas vem cá, não estou entendendo, o governo já está mal, ainda vai abrir mão de receita, né? Mas pior que muitas vezes tem que abrir, né? E você consegue observar bem no momento atual que a gente vive, né? Por exemplo, vamos supor aí a gente está precisando, agora nem tanto, mas no início foi uma busca frenética para alguns insumos, como por exemplo, respiradores, máscaras, insumos, né, específicos para o combate à Covid. E aí muitas vezes as empresas precisam de um incentivo para produzir esses insumos. E aí o governo vai dar o que como incentivo? Uma isenção tributária, uma anistia tributária, uma não exigência de CND, por exemplo, para vender para o município, para o Estado, para a União. Então, muitas vezes ele tem que renunciar a receitas. Até aconteceu muito, né, o governo concedeu algumas renúncias, né, de receita para que as empresas conseguissem sobreviver, porque elas conseguindo sobreviver, elas conseguem manter os empregos, né? As pessoas que trabalham para essa empresa. Então, é vital nesse momento que o governo ajude as empresas para que as empresas possam manter os empregados. Então, muitas vezes, para manter, ele tem que reduzir o custo das empresas. E como é que ele faz isso? Através da concessão de renúncias de receita. Então, isso também aconteceu. Vamos lá para o restante, para a gente finalizar. 16. A criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de. Então, para se criar, expandir ou aperfeiçoar ação governamental, é assim, gente, entre aspas, não é uma nova escola, é um novo hospital, né, um novo restaurante popular, uma nova farmácia popular, ou seja, expandir os serviços públicos. Né? Ele precisa lá de fazer uma previsão trienal, ele precisa de uma série de regras para fazer isso. Só que, em caso de pandemia, a gente verificou aí, por exemplo, a necessidade de construção de hospitais, aumento de leitos nos hospitais permanentes, construção de hospitais, né, de campanha. Então, tudo isso teve que ser feito de forma muito rápida. Então, até para facilitar que isso seja feito, esse 16 ele não está, ele fica suspenso, não aplicável nesse período da calamidade pública. E também, considera-se aquelas despesas obrigatórias de caráter continuado, né, para que seja realizada, ela tem que ter lá, indicar a origem dos recursos para o seu custeio, né, e entre outros. Então, se o governo vai contratar, por exemplo, novos médicos, vai fazer novos leitos, que vai ser necessário novos insumos, né? Vai gerar uma despesa obrigatória de caráter continuado. Lembrar que despesa obrigatória de caráter continuado só pode ser despesa corrente, né? Despesa com a manutenção daquela nova ação que está sendo criada. Também não precisa lá indicar as origens de recursos, etc., entre outras exigências que são necessárias para aumento de despesa de caráter continuado. É claro que tudo isso para facilitar o combate ao mais importante, que é o combate à pandemia. Então, gente, sempre a pegadinha da prova vai ser o seguinte, ele vai dar um exemplo e vai falar que aquilo pode ser aplicado em qualquer caso. Não, só pode ser aplicado se for alguma coisa relacionada ao combate à calamidade pública. Vou contratar novos policiais, né? Porque o Rio de Janeiro, por exemplo, está com problema. Isso faz parte da pandemia? Né? O combate à pandemia? Isso aqui é o problema. Não faz, né? Teoricamente não faz. Então ele vai ter que seguir lá todas as regras, inclusive essa que fala que tem que indicar a origem de recursos para aumentar as despesas obrigatórias de caráter continuados, né? A famosa DOCC. Vou fazer num hospital um novo leito para tratar de, sei lá, tuberculose. Um exemplo, tá, gente? Eu não gosto nem de falar de doença, a gente já está tanto
mas tuberculose não é o momento não é o motivo da calamidade pública, né? Então não entraria aí essas dispensas, entraria assim, vou fazer um novo leito para tratar de pessoas com Covid. Aí sim entraria essas suspensões, tá bom, gente? Então só para alertar essa questão. E para finalizar, né, eu falei que esse artigo é tão grande que ele precisa de uma live só para ele, né? O disposto no parágrafo 1º desse artigo, observado os termos estabelecidos no decreto legislativo, eu sempre gosto de alertar, o decreto legislativo, ele que vai estabelecer as regras, ele tem essa competência para estabelecer as regras que devem ser observadas ou não, no caso de calamidade pública. Então aplica-se exclusivamente às unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, enquanto perdurar o referido estado de calamidade pública. Então é aquela questão, né, gente? É aquela questão que a gente tem que sempre visualizar. Imagina, né, que foi decretado calamidade pública na região Nordeste. A região Sul vai ser dispensada essas regras fiscais? Não. E é só enquanto durar esse período. E também os atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atingimento das despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. Então tem que estar totalmente relacionado ao objeto da calamidade pública e às regras do decreto legislativo que reconheceu a calamidade pública. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Na verdade, né, gente, quando tem um problema de calamidade pública, as despesas são realizadas sem licitação. Então é claro que tem que aumentar a transparência, controle e fiscalização, porque a chance de acontecer, né, um desvio de recurso é muito maior. Não precisa nem a gente citar exemplos aí, né, porque tem exemplo todo dia aí de desvio de recursos da Covid, infelizmente. Isso é um problema, tá, gente? Então, ficar atento a isso. O parágrafo 3º fala que no caso de aditamento de operações de crédito garantidas da União, com amparo no disposto do parágrafo 1º desse artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária alteração de contratos de garantia e de contragarantia. É que geralmente os estados e municípios pegam dinheiro emprestado e sempre quem é o fiador, o garantidor é a União. E aí, quando tiver essa questão, né, essas dívidas elas ficam suspensas, né? Por exemplo, vários estados e municípios devem ao BNDES, devem ao Banco do Brasil, devem à Caixa Econômica Federal, essas dívidas foram suspensas e as garantias também foram suspensas automaticamente, né? Que é a União que dá essa garantia. Então tudo isso atrelado aí ao artigo 65. Gente, é complicado, eu sei, estou falando aí de um artigo que é grande demais, né? A gente está aqui um tempão só falando dele e ainda nem entramos no exercício, vou tentar fazer o exercício rápido. Mas, gente, é isso aí. Ele é grande, cheio de detalhe. O objetivo dessa live foi focar nesses detalhes, né? Esse artigo ele não foi testado pelas bancas, né? Ele é novo, né? A lei complementar ela foi no finalzinho de maio. Pô, de lá para cá não teve concurso nenhum, então as bancas vão estar doidas para testar esse artigo 65. Então, não tem provas anteriores, mas tem aqui o professor Teixeira perturbando para que vocês consigam aí trabalhar bem essas questões se cair em prova, e é bem provável que caia, né? Então por isso que eu estou estreando a live no YouTube com isso aí. Gente, eu acho, tá? A Lei Complementar 173, ela fala que só pode realizar concurso para novas vagas a partir de 22, né? Então até o final de 21 não terá essa possibilidade para novas vagas, mas para vagas que já existem, como é a maioria, 99% dos concursos, não está proibido. Agora, essa data, ela se me faz suspeitar que essa calamidade pública, e algumas ações também do governo federal, tá, gente, que essa calamidade pública ela vai durar também em 2021. Então, acredito eu que esse estado de calamidade pública, tá, gente, isso daí, na verdade, não é informação, não tem fundamentação legal, é uma opinião com base no que eu estou vendo, né, o que a União está fazendo, e exatamente essa lei ela estendeu até o final do ano seguinte, então é bem provável que a gente tenha calamidade pública até o final de 21, tá bom? Mas lembrando que isso não impede concurso para vagas existentes, tá bom, gente? Eu não sei se minha coisa parou aqui, ninguém mais falou nada. Deve estar todo mundo dormindo, mas, gente, depois assiste essa live, tá? Porque vai cair na tua prova aí do TCE, TCM, TCU, os outros TCs que estavam
aí, pô, quase saindo, e outros concursos que caem, AFO, LRF. Estamos aqui falando de um assunto que está na crista da onda, tá, gente? Beleza? Então agora só para finalizar, né? Tô aí, botei aí na nossa análise. Análise aí das nossas questões fáceis. Agora acredito que depois de conseguir aguentar aí essa explicação, fica mais fácil. Pô, a galera ainda tá aí, gente. Que bom. Cláudio, Flávia, Maria da Graça. Eu pensei que ia fazer sozinho, Graça. Joelma, mas a galera tá aí. Até meu amigo Divago. Também hoje não tem jogo do Flamengo, né, Divago? Fica mais fácil. Tá certo. Então vamos lá, gente. Falar nisso, até vou contar uma historinha aqui, né? Eu fui alertado aí por um aluno que terça-feira tinha jogo do Flamengo, né? Que tinha querendo marcar live para terça-feira. Mas assim, eu não fiz, não foi nem decorrência do jogo que o jogo foi cedo, né? Foi mais porque eu estava treinando a usar a live e achei que naquele dia, na terça-feira, eu mexi no YouTube e consegui gravar um pedacinho de uma live teste e achei que estava fera. Só que realmente hoje eu percebi que não é bem assim. Então tive a ajuda aí do meu irmão André que me ajudou a fazer isso. Mas vamos lá. Então tá aí a questão. Vamos lá, galera. Bom, então vamos lá. Caso a decretação de calamidade pública de um determinado município seja reconhecida pela Assembleia Legislativa, o ente estará dispensado de... Bom, aí que tá o detalhe. Eu acredito que 80% dos desavisados não acertaria essa questão. Mas eu tenho certeza que os meus alunos agora vão acertar. Primeira coisa é o seguinte, ele não fala aqui que foi reconhecida pela União. Olha que interessante, né? Então já a primeira coisa que tem que se alertar, caramba, não está dizendo na questão que foi reconhecida pela União, só está dizendo que foi reconhecida pela Assembleia Legislativa, que a decretação se refere a um determinado município. Então só vale aquele início do artigo 65, tá, gente? Então vamos lá. Estará dispensado o cumprimento legal com despesa de pessoal, gente? E aí, alguém pode me dizer se está certo, se está errado? O ente está dispensado de cumprir o limite com despesa de pessoal? Então, galera, pegadinha, né? Olha, ele não está dispensado. O limite com despesa de pessoal continua valendo. O que está dispensado, né, o que está, na verdade, suspenso é o prazo de reenquadramento. Então, olha o detalhe importante. O prazo de enquadramento é que está suspenso, mas o limite continua sendo obrigatório. Por isso que eu botei ali não. Ele não está dispensado, aquele Nzinho ali é de não. Cumprimento do limite legal com endividamento. Também, da mesma forma, não. Ele está dispensado, ele está suspenso o prazo de reenquadramento, que no caso de endividamento são 3 quadrimestres. Porém, ele não está dispensado de cumprir o limite legal, tá, gente? Perfeito? Então lembrar disso. Cumprir a regra de ouro. Aí tu fala, o que é regra de ouro? Teixeira, esqueci, já tem tempo que eu não estudo AFO, estou focando em outras coisas. Então a regra de ouro é aquela regra que fala que as receitas com operações de crédito não podem ser maior do que a despesa de capital. Lembra disso? Só que tem uma exceção, né? Pode, desde que aprovada pelo Poder Legislativo, né, gente? Tem essa exceção aí, por maioria absoluta. Inclusive, em 2019, aconteceu isso, né? Então, ele está dispensado de cumprir a regra de ouro? Não. Porque nesse caso aqui, a gente está falando especificamente, né, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não dispensa a regra de ouro, tá? Gente, um detalhe aqui importante que eu queria alertar para vocês, a Lei de Responsabilidade Fiscal, com essa alteração, ela não, mesmo em caso de calamidade pública, ela não dispensa a regra de ouro. Mas no governo federal, tá, gente? Não pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no governo federal, em decorrência do orçamento de guerra, que é a Lei a Emenda Constitucional 106, que só está valendo na pandemia, o governo federal está dispensado de cumprir a regra de ouro, mas é uma dispensa transitória, né, enquanto durar a pandemia, porque a LRF não dispensa. Então, no próximo ano, então isso foi até um detalhe que eu achei interessante, porque quando o governo elaborou o orçamento para o próximo ano, ele botou a receita com operação de crédito maior do que a despesa de capital.
Então, assim, ele já está deixando mais ou menos claro que é bem provável, né, que essa pandemia se estenda até o próximo ano. Então, um detalhe aí que me chamou muita atenção. Porque se a regra vale, a regra de suspensão da regra de ouro só vale até o fim da pandemia, teoricamente a pandemia, essa decretação só vale até 31 de dezembro desse ano, e ele está fazendo um orçamento com a receita com a operação de crédito maior do que a despesa de capital, então ele não vai cumprir a regra de ouro. Então ele está entendendo aí que essa calamidade pública vai se estender para 2021, tá bom? Então a regra de ouro também não. Cumprir as regras da Lei 4.320, também ele não está dispensado, né? Ele tem que empenhar, liquidar, pagar. Isso daí não tem jeito, tem que ser feito, é obrigatório. Então as regras da Lei 4.320, elas também têm que ser cumpridas. Empenhar, liquidar e pagar, né? O que de vez em quando é dispensado, mas aí depende de uma análise da despesa, é uma pequena parcela da Lei 866. Mas se falar assim, está dispensado o cumprimento da Lei 866? Não. 8666, 93, a Lei de Licitações de Contrato está dispensada em decorrência da pandemia? Não. Ela continua valendo. O que acontece é que, se for ações que requer urgência, aí vai entrar nas situações de dispensa. Mas isso não quer dizer que as regras da Lei 8666 estão dispensadas quando é decretada aí a calamidade pública. Perfeito? Então também está... Não. Atingir os resultados fiscais fixados na LDO. Isso aqui sim, está dispensado, né? Está lá bonitinho no artigo 65, tá, gente? Então eu tenho certeza que todo mundo acertou, molezinha. Vamos lá, tem umas perguntas aqui. Professor Célio, parceirão, vamos lá, vamos analisar aqui as perguntas. Célio, né? Professor, sendo decretado o fim da calamidade pública, os prazos de reenquadramento serão os da LRF ou serão os novos prazos? Então, os prazos serão exatamente o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os prazos eles foram suspensos. Então, a partir do momento que a pandemia, né, o decreto de calamidade pública, ele deixar de ter vigor, vigência, passa a iniciar a contagem desses prazos, que são 2 quadrimestres para despesa de pessoal e 3 quadrimestres para endividamentos. Nayana, poxa, não é dedicação não, juro por Deus, hoje eu estou curtindo aqui. Estou curtindo porque eu estava com muita saudade de vocês, né? Eu queria ter um bate-papo mesmo, conversar com vocês aí, né? Depois desses 6 meses de quarentena, né? Então, para mim está sendo até muito legal estar aqui. Poxa, é muito bom aí ver vocês. Tá legal? Um abração. Guerreira, né? Só lembrar que a gente está aí desde o início da faculdade, da FABEC juntos e estamos aqui na luta, né? Que legal, é muito bom saber, né, que vocês continuam aí na batalha e continuam do meu lado por esse tempo todo. Valeu, então teve essas 2 perguntas, eu vou só para a correção das outras questões. Então, na ocorrência de calamidade pública, agora, né, vamos para a próxima, aí, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, agora, gente, agora a pergunta, ela deixa bem claro, ó, ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, na integralidade, nesse caso aqui, na integralidade do território nacional. Então, pode ser que seja parcial? Pode, mas nesse caso aqui da questão foi na integralidade. Aí nos termos do decreto legislativo, que o decreto legislativo que reconheceu a calamidade é que normatiza as regras, enquanto perdurar a situação. Então também tem um prazo de vigência, o decreto. Enquanto tiver lá em vigor, beleza. Visando combater o objeto da calamidade pública. Então já está dizendo na questão que o que está sendo perguntado é visando combater o objeto da calamidade pública, ou seja, o ente poderá fazer essas ações para combater o objeto da calamidade pública. Então o ente poderá receber transferência voluntária, mesmo que tenha descumprido o limite com despesa de pessoal? Ele pode? Sim, pode, né? Acabamos de falar, né, que se for a calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional, o ente pode receber transferência voluntária mesmo
tendo descumprido o limite com despesa de pessoal. Porque a lei de responsabilidade fiscal fala que se o ente descumprir o limite com despesa de pessoal, ele não pode receber transferência voluntária, mas nesse caso pode, porque foi uma decretação feita pelo Congresso Nacional. Mesmo que esteja nos 2 últimos quadrimestres do mandato, poderá contrair a obrigação de despesa sem suficiente disponibilidade de caixa para o pagamento. É o caso das prefeituras, né, que a gente está nesse período aí dos 2 últimos quadrimestres. Então o prefeito pode deixar dívida para o outro sem deixar dinheiro? Pode, mas tem que lembrar, né, gente? Desde que essa insuficiência de caixa, que ficou para o próximo gestor, o gestor consiga comprovar, né, que foi decorrente da calamidade pública, foi visando combater a calamidade pública. Vamos para 3. Poderá utilizar recursos vinculados para pagar despesas diversas? Sim, nos termos do decreto, né? Mas imagina ter um recurso, eu tenho um recurso aqui que é vinculado para a Previdência. Eu posso transferir? É um recurso carimbado Previdência. Eu posso usar para a Covid? Bom, de acordo com o que está na nova LRF, no artigo 65, pode. Que poderá utilizar recursos vinculados para pagar despesas diversas. Mas cuidado que o próprio decreto legislativo pode restringir algumas coisas. Poderá contratar operação de crédito mesmo estando acima do limite legal? Também pode. É que negócio, os limites, né? Como a gente visualizou agora, quando é calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, essas regras, vedações de não poder contratar operação de crédito, não poder receber transferência voluntária e não poder obter garantia, elas ficam suspensas, tá, gente? Então também pode. Então tudo sim. Finalizando, se alguém tiver aí mais alguma pergunta, é só fazer, visualizando aí. A ocorrência de calamidade pública é o mesmo texto da anterior, né? Nem vou ler. Inclusive, acho que a primeira aqui está repetida. Poderá contratar operação de crédito mesmo estando acima do limite legal. Tá certo, né? Sim. A gente acabou de visualizar. Poderá realizar empréstimos com outros entes da federação. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Gente, um ente não pode emprestar para outro ente, tá? Mas nesse caso específico, tá permitido, né? Essa proibição ela não vale em período de calamidade pública. Então o ente, a União pode emprestar para o município, pode emprestar para Estado, porque é um caso excepcional. Poderá realizar despesas obrigatórias de caráter continuado sem indicar a origem de recursos? Sim, né? Eu dei exemplo lá, né, de um novo leito no hospital, se for um novo leito para Covid, aqueles gastos lá, mesmo sendo de caráter continuado, eles vão não precisar indicar a origem de recursos. Poderá captar recursos a título de antecipação de receita de tributos ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido? Sim. E eu tenho certeza que muita gente errar isso, né? Pô, gente, como é que pode captar recurso de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, por exemplo, do IPTU do ano que vem? Pode, tá, gente? LRF, se for calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, permite. Inclusive, pode conceder benefícios tributários sem indicar medidas de compensação, porque as regras para conceder essas medidas de compensação estão suspensas, tá, gente? Então, a gente finaliza aqui a correção, nesse caso aí tudo sim. Qualquer dúvida, tá, gente? Pode perguntar, botar aí nos comentários, pode ser depois, eu vou tentar responder. O importante é que vocês saibam tudo, né? Sobre o artigo 65 da LRF, cai naquela questão discursiva maquiavélica. Eu tentei ir no detalhe maquiavélico para vocês para vocês acertarem essas questões maquiavélicas e fazer a diferença na hora lá da classificação. É um prazer, tá, gente? Muito grande aí ter vocês. Muito legal, né? Saber que vocês ainda não desistiram, né? Continuam firmes e fortes aí nessa luta. Tentando ver aí o que a gente pode ajudar, né, nesse período aí, até voltar aquelas provas, aqueles sábados e domingos fazendo prova aí, né? Como é que vai ser essa questão dentro das salas, como é que vai conseguir ser resolvido isso? Mas uma coisa tá certo, né? A gente está, de alguma forma, mais próximo do concurso do que estava, né? Porque cada dia que passa você vê que as medidas de isolamento elas estão sendo reduzidas, né? Chegando a vacina, aí poxa, se Deus quiser, claro que vai resolver um problemaço de saúde, é o principal, né? Mas o detalhe maior também é que vai voltar
toda aquela atividade, né, que estava paralisada e os concursos públicos também. Eu não tenho ainda nenhuma informação, meus alunos aí, principalmente do TCM, do TCE, só para lembrar, né, que o TCM estava no processo ainda de contratação de banca, formulação do edital. O que aconteceu lá foi suspensão do processo. O processo está suspenso. Teve gente que falou aí que o processo, que o concurso não vai sair, que não vai acontecer. Por enquanto não tem nada oficial, gente. Só tem suspensão em decorrência da pandemia. Foi isso, acabou. Mais nada. A mesma coisa com o concurso TCE. O concurso TCE também está suspenso, né? Já tinha feito até a inscrição do concurso e tal. Agora eu acredito que vai sair uma modificação no edital, até porque, pô, imagina, teve tanta modificação importante na legislação e o TCE, que precisa de técnicos, auditores qualificados, não vai fazer uma alteração exigindo essas novas regras. Então, eu acredito que isso também vai acontecer. Então, por isso que eu quero que vocês se atualizem. Tem várias atualizações que eu quero aqui passar para vocês, tá? Então, assim, um abraço. Quem ainda tiver aí, puder mandar um salve aí pro professor Teshima. Eu estou agradecendo aí a todos. Eu acho que eu consegui aqui identificar o erro que eu estava cometendo, né, para a live não ser transmitida. Então as próximas vão ser com certeza mais fáceis. Inclusive, tá, gente? Pode botar aí nos comentários dicas de pontos que vocês querem que eu fale, tá? Então se você tem uma ideia, né, de algum ponto importante, é só colocar aí que eu vou fazer live abordando esses pontos. Então sugestões para novas lives. O que vocês querem? O que vocês precisam aí de atualização, tá, gente? Quem estuda comigo lá no TH Cursos, né, lá no projeto, sabe que eu estou sempre tentando postar atualizações importantes, jurisprudências novas, né, tanto de controle externo, contabilidade pública, AF e direito financeiro, que são as matérias que eu leciono. Então, assim, quem tiver aí alguma sugestão, é só colocar aí nos comentários. Então, gente, quem tiver ainda, um salve para todo mundo, um abração, obrigado pela participação, obrigado por estar aí junto comigo e até a próxima. Saudações. Ainda não saí não, estou olhando aqui. Poderia falar sobre controle externo do TCM-RJ. Com certeza, Márcio, vamos falar. Com certeza. Se tu tiver algum ponto aí que quer ser destacado, a gente tenta marcar alguma coisa. Faça lives interdisciplinares, você e o Shapiro. A gente vai fazer uma live aí para falar do Flamengo, que ele queria propor isso e eu achei legal, mas a gente pode fazer uma junto aí para falar de temas... Apesar que o Shapiro ele é professor de AF e contabilidade, né, geral, então assim, ele já sabe tudo, né? Eu vou ficar sem nada para falar, então já fica difícil. Traz o Marcelo Marques também. Valeu, Divago. Abração. E você também pode participar, pô. A gente pode fazer aí uma live conjunta, aluno e professor, batendo um papo, né? Cláudia, muito obrigado. Obrigado também, Cláudia. Obrigado pela força aí que tu sempre me dá. Joelma também, Nayana. Beijo para todos.